Oi, pessoal. Aqui vamos falar um pouco sobre a compactação do solo, interferindo no manejo, né, e conservação do solo e da água. Então, nosso assunto é a compactação do solo, onde a gente vai discutir aí os principais problemas e buscar soluções, né, para resolver o problema da compactação dos solos. Isso para lhes ajudar a encontrar soluções aí em situações de campo, né? Quanto manejo, a conservação do solo e da água. Então vocês vão usar o AVA, né? O ambiente virtual aí, uso de computadores, celulares, material aí para anotações, né? E depois um questionário final no final do terceiro módulo. O livro Conservação do Solo, Bertone, tem essas informações. Creio que pode ser encontrado na internet aí. Bem, então, como já foi discutido até em algumas outras aulas aí, ou até mesmo quando a gente fala da origem da disciplina de manejo e conservação do solo e da água, e a gente fala que a partir da introdução dos sistemas agrícolas, né, dos cultivos agrícolas com alta intensidade para produzir muitos alimentos, ocorre então um desequilíbrio, né, ou o rompimento do equilíbrio existente entre o solo e o meio, né, o meio ambiente. Então, em consequência disso, ocorre a alteração das propriedades químicas, as físicas e as biológicas do solo e a interação entre elas, do solo e que interfere diretamente na água, né, na disponibilidade de água, o que pode provocar aí redução do armazenamento de água no perfil do solo. Naturalmente, segundo Andreoli e aí seus colaboradores, um solo ou uma área, um solo bem protegido sob condições naturais, né, de vegetação, uma área em vegetação em clímax, por exemplo, né, possui as condições adequadas para o desenvolvimento normal aí das plantas e também para o armazenamento da água e garantia da vida dos corpos de água, né? De acordo Top e seus companheiros aí, colaboradores e alguns outros pesquisadores, os atributos mais amplamente utilizados aí na agricultura e também na conservação ambiental são avaliados, né? A profundidade efetiva do sistema reticular, volume de enraizamento, a porosidade total do solo, a distribuição, tamanho de poros, né? Macro, micro agregados, distribuição do tamanho das partículas, densidade do solo, né? A resistência à penetração das raízes nesse solo, o intervalo hídrico ótimo ou turno de rega, né? Em determinadas culturas e em função do tipo de solo, índices de compressão desse solo e estabilidade de agregado. Isso daí, pessoal, deve ser discutido nessa disciplina nossa, de manejo do solo da água, e também grande parte da disciplina de física do solo. Então, vamos revisar aí, vocês devem revisar aí os conceitos relacionados a isso daí, o que vocês viram lá na física do solo, tá? Bem, o termo compactação do solo, né, refere-se a esse processo aí, onde ocorre a redução do volume de solo não saturados com uma determinada pressão externa é aplicada. Quer dizer, quando algum equipamento, animal ou maquinário é caminhado, é percorrido, é transitado sobre um solo, né? Fazendo então reduzir o volume do solo, do espaço que ele ocupa. Então,
diretamente está envolvido, né, a presença dos animais, máquinas e o translado, né, dessas máquinas, desses animais, o manejo de máquinas e animais, propriamente dito, né? Então, é aí a base principal para estar prevenindo, né, evitando a compactação do solo, ter um bom manejo de translado de máquinas e de animais em uma área, por exemplo, a ser pastejada. Então, a partir da condição natural em que abre-se uma nova área, né, e aí vamos ter esse cultivo, essa produção de alimentos, vai ocorrer alterações no tamanho dos agregados. Os agregados são aquelas partículas de solo menores que quando há um rompimento, a quebra de um torrão, né, de um solo, fica aquelas pequenos torrõezinhos, né, que são agregados. Isso modifica a porosidade, né, a capacidade de infiltração de água no solo, o que reduz a condutividade de água nesse solo e diretamente está promovendo o aumento da densidade do solo. O aumento da densidade do solo é o aumento da compactação do solo. Se aumenta a densidade, é porque em um mesmo volume de solo está agora, né, esse solo com uma massa maior naquele mesmo volume. E isso representa diretamente a compactação do solo e, consequentemente, a resistência à penetração das raízes nesse solo. E aí, né, todas as consequências diretas e indesejáveis vão aparecer. Veja esse esquema prático. Esse esquema prático demonstra um certo solo com as partículas ou agregados organizados de certa forma espaçados, né, mais porosos, e a partir do momento em que há uma compactação originada aí por mau manejo de animais, excesso de máquinas, há uma redução dos espaços porosos entre as partículas do solo, fazendo com que haverá uma ocupação maior de partículas de solo em um mesmo volume. Isso vai aumentar a densidade do solo e aqui agora terá-se então um solo mais denso, mais compactado, mais difícil de infiltrar água e mais difícil de ocorrer a penetração das raízes no solo. Veja aqui um exemplo de um translado de máquinas, né? Bastante comum hoje na produção de açúcar e álcool, né? Então, isso que é comum e interfere de maneira bem significativa na relação ar e água. E depois, de maneira indireta, terá-se uma interferência na disponibilidade dos nutrientes e da matéria orgânica, bem como os micro-organismos que vão decompor essa matéria orgânica. Então, para isso, foi desenvolvido, né, tecnologias para estar mitigando, reduzindo esses efeitos, esses impactos negativos da movimentação, translado dessas máquinas nessas áreas. Então, né, isso daí a gente já comentou, né? São problemas enfrentados em função da redução da porosidade, o aumento da densidade, redução da aeração e maior resistência à penetração das raízes no solo. Vejam esse exemplo, onde aqui eu tenho na cor verde um solo de mata, na vermelha um solo com cana de açúcar. E aqui foi aumentando a profundidade desse solo. E no eixo X foi aumentando, está, né, os valores de densidade do solo, né, em gramas por centímetros cúbicos, ou quilogramas, né, por decímetro cúbico. Então, podemos perceber que na camada de 0 a 20 centímetros, um solo de mata possui uma densidade muito menor do que um solo cultivado com cana de açúcar. E na profundidade maior, né, de 20 a 40 centímetros, a densidade do solo ainda é maior, né, principalmente quando cultivado sob cana de açúcar. Isso daqui é o efeito do pé de grade que ocorre, né, uma região subsuperficial, abaixo mesmo da superfície, nessa região aqui
de 20 até 50 centímetros. Normalmente está mais concentrado ali a 30 centímetros de profundidade, regiões em que arados já não mais conseguem alcançar para descompactar. Então é essa camada que absorve a maioria dos impactos recebidos na superfície. E aí abaixo disso, né, abaixo de meio metro de profundidade, já não ocorre mais essa densidade do solo, esse solo compactado. Então a compactação do solo, ao contrário do que muitos imaginam, essa compactação maior ela sempre ocorre em perfis de subsuperfície e não na superfície. Em subsuperfície, tá? Porque na superfície, quando o solo é compactado, é fácil de resolver o problema da descompactação, né? Qualquer implemento que consegue revolver o solo, consegue então descompactar. Mas abaixo desse perfil de 20 centímetros já não ocorre essa facilidade. E aí, essas forças de compactação tendem sempre a incidir sobre essa faixa, onde também não há depois como estar rompendo essa compactação com frequência. E aí é engraçado que ocorre, né, em solos mais compactados uma capacidade de água disponível maior nesses solos compactados. Na verdade, é porque essa água, ela em solos compactados, como o exemplo desse daqui, ó, essa água ela fica com uma força de retenção maior às partículas de solo, né? E quando o solo está menos compactado, essa água ela é facilmente drenada. A drenagem ocorre com maior facilidade entre os espaços porosos. É só você imaginar um monte de areia, né? Você coloque água sobre uma areia e coloque água sobre uma terra argilosa, um solo argiloso. Você vai ver que nesse solo argiloso a água vai ficar ali por muito mais tempo. E no solo arenoso, essa água ela se perde, escoa com facilidade por gravidade. Só você lembrar dessa analogia. Agora aqui, os efeitos sobre a porosidade, né? Mata e cana-de-açúcar. Então, o contrário ocorre para os poros, né? Quanto mais compactado for um solo, como aqui, né? Mais denso, menos poros esse solo possui, né? Então, a mata que possui um solo menos compactado terá uma porosidade maior. Isso é óbvio, viu? Só você parar e pensar. E um solo um pouco mais compactado, como é o cultivo de cana-de-açúcar, terá uma porosidade menor. Quando eu falo porosidade, refere-se aos macros e microporos. Mas os que mais reduzem mesmo são os macroporos, com o aumento da compactação ou da densidade. Os microporos, relativamente, tendem a aumentar. Então, existem algumas situações de campo que você pode estar observando que já é um indicativo de que o solo pode estar compactado, né, e trazendo os malefícios, né? Então, solos com crostas superficiais, rachaduras, né, ou zonas mais endurecidas, solos com empossamento, aquela região que tem solos empossados, só se reparar, perceber bem numa estrada, né, que não é pavimentada, ali a água fica armazenada por muito mais tempo, porque não tem como ela percolar, né, no perfil. Já no meio de uma lavoura, não, essa água já infiltra-se com facilidade. Então, erosão hídrica, né, escoamento superficial. Então, são manifestações que ocorrem em solos compactados. E aí, em solos compactados, né, nós temos problemas com resposta dos fertilizantes, porque as raízes não conseguem explorar de maneira eficiente o solo, crescem pouco e interceptam pouco os nutrientes, tem menor volume de exploração para absorver água e os nutrientes, né? Isso é um problema sério. E assim ficarão mais frágeis a
veranicos, né? Falta de água, períodos longos de estresse hídrico, mais fracas quanto à resistência a patógenos e pragas, né? Então, as plantas começam a ficar um pouco mais desnutridas e o prejuízo é notório, não é? Então, na planta, vamos perceber, né? Plantas desnutridas, né? Com sintomas de deficiência de nutrientes, plantas raquíticas com sistema reticular bem debilitado. Então vamos falar sobre algumas medidas de prevenção para evitar a compactação do solo. Dentre elas, o manejo da água no solo, né? Conhecimento da irrigação, né? Das técnicas de irrigação, conhecimento das propriedades físico-químicas do solo, né? Então, claro que solos com textura mais argilosas garantem maior armazenamento de água, né? Solos profundos, solos com maior teor de matéria orgânica, tudo garante maior armazenamento de água, né? Isso é um fator determinante. Outra medida de prevenção da compactação é, né, o manejo de maquinário na área, né? Considerando aí uma situação de solo úmido, então nós temos que tomar algumas medidas, né, para evitar a compactação. No campo, situações práticas, a gente utiliza sempre aumentar o número de rodas, né, dos implementos ou dos tratores, aumentar a banda de rodagem desses pneus, né? Às vezes ainda até reduzir o nível de pressão dos pneus, né, para os pneus ficarem mais absorvíveis, absorver mais impacto, né? A velocidade de operação, né, uma velocidade maior de operação garante também a redução da compactação, né? Tanto é que quando se está fazendo a operação de ensilagem, né, fazer compactação de ensilagem de milho, sorgo, né, para os animais, deve-se utilizar rodados mais estreitos, pneus com banda de rodagem mais estreita, o mínimo possível de pneus, né, somente 4, e um trânsito lento, devagar, aquele movimento de vai e volta devagar, para que a compactação ocorra com eficiência. O contrário, nós queremos para que não ocorra compactação nas áreas cultiváveis, né? Evitar o número de passadas na área, né? Então, quanto menos maquinário andar ali, melhor. Então, são algumas dos manejos que devem ser adotados quando se utiliza maquinário. Algumas práticas agronômicas também é muito útil, aliadas às outras, que a gente já comentou, né? Então, sempre incorporar, manter, aumentar a quantidade de matéria orgânica já decomposta mesmo, porque elas armazenam água, facilita o sistema reticular, absorção e crescimento do sistema reticular. Incorporar palhada, pessoal. Palhada é o que está aqui no sistema de plantio direto, né? A palhada amortece muito o impacto sobre os cascos dos animais ou dos pneus, né? O plantio direto é muito eficiente para isso. A calagem está aqui porque fornece mais nutrientes, principalmente cálcio, magnésio, e aumenta a saturação de base. Isso faz com que o sistema reticular cresça mais, fica mais agressivo, né? Isso é importante. Plantio direto, né? Suporta níveis de pressão mais elevados em função aqui da presença de palhada, né? Armazenam água, né? Evita perda de água por evaporação. Então, essas práticas agronômicas são muito eficientes. Lembrando que o plantio direto foi o marco, né, evolutivo na agricultura brasileira, que possibilita cultivos sem promover o revolvimento do solo, né, e expor ao solo, ao sol, à chuva, a altas taxas de oxigênio,
que reduz, né, ou melhor, que aumenta a taxa de o excesso ou a quantidade de oxigênio, aumenta muito a taxa de crescimento biológico do solo, né, mineralização e decomposição dos materiais orgânicos. Mas existem benefícios da compactação do solo? Bem, a compactação do solo pode ter efeitos benéficos, principalmente no contato entre o solo e a semente, né? Tanto é que nas semeadoras, possui lá na última rodinha da semeadora, uma rodinha, um carrinho lá, uma rodinha que faz a compactação do solo com a semente para evitar as perdas de água, ou seja, aumenta a disponibilidade de água por mais tempo. Eu não mostrei um tempo atrás aqui agora, 5, 10 minutos atrás, aquele gráfico onde o cultivo, em um solo cultivo de cana-de-açúcar armazena mais água ou tem uma porosidade reduzida, mas armazena mais água porque essa água está nos microporos. Alguns problemas, né? O que causa a compactação do solo, né? Algumas delas. Gota d'água, chuva, né? Então, um solo descoberto, sem a proteção vegetal, está muito suscetível à ação agressiva da gota de chuva quando incide sobre a superfície do solo, né? Isso promove um selamento superficial, que é uma desagregação das partículas de solo sobre a superfície. Depois que essa superfície seca, vai ficar vitrificado, né? Então, isso é um problema. Então, como se resolve? Colocando material orgânico, palhada sobre a superfície. Então, veja, né, o selamento superficial. Onde esse selamento superficial, né, provoca uma desagregação, né, dispersão das argilas. E esse selamento provoca mudanças muito grandes nas taxas de infiltração de água no solo e escoamento superficial. O selamento superficial sela a superfície do solo para a passagem de água. Então a água tem que escoar. Se a água começa a escoar, começa a provocar erosão laminar. E aí vai ter todo um processo de evolução da erosão, perda de solo e nutriente. Veja aqui uma figura onde mostra claramente a incidência de um pé de grade, né? Então aqui está a distribuição das raízes no perfil superficial do solo e no perfil subsuperficial do solo, né? Abaixo da superfície. Essa é a região caracterizada como pé de grade, uma região em que há menor ocupação e desenvolvimento das raízes, porque aqui o solo está mais compactado e o sistema radicular não conseguiu desenvolver bem. Então aqui é um problema a ser resolvido, né? Descompactado. Então isso daí, né, é causado por tráfego de máquinas descontrolado, né, sem critério. Então deve ser acompanhado, o tráfego dessas máquinas deve ser acompanhado, sempre monitorado para evitar esse pé de grade. Veja nessa ilustração, né, um pneu de borracha, né, um pneu com menos pressão e uma esteira de um trator, né? Só que nesse caso a esteira, como ela abrange uma área muito grande, porque ela é comprida, então a pressão sobre o solo é menor. Já a pressão do pneu sobre o solo que é maior, porque há um contato muito pequeno, né, do pneu sobre o solo. É aquela velha equação da física, né? Aqui, ó, onde pressão é igual a força de alguma coisa que está aplicando ali sobre área. É claro que um pneu com área menor recebe uma força muito maior ali no solo. Então, conceito de pressão, né? Ó, força sobre área. Veja aqui um exemplo, né? Uma comparação existente entre um trator de 5 toneladas e um cavalo de
0,5 toneladas, né? 500 quilos. Então, tá aqui uns cálculos para vocês exercitarem, comparando o trator com o cavalo, né? Tanto o trator quanto o cavalo tem 4 rodas ou 4 patas, né? E o que induz nós ao erro é que o trator possui 5.000 quilos e o cavalo 500 quilos. Ambos são divididos por 4, né? Que em cada pata ou pneu receberá. O diferencial aqui é a área em que está recebendo essa força, né? No caso, a área do pneu é muito grande, né? Que o pneu está em contato com o solo, comparado à área que o cavalo, né? As patas do cavalo aplica sobre o solo. É essa área que causa, então, né? Uma força muito maior recebida quando um cavalo toca o solo do que quando o pneu do trator. Então, a gente chega à conclusão que o cavalo compacta 2 vezes mais do que o trator. Digo, então, para esse exemplo, né? Bem, então, agora nós vamos discutir como identificar essas camadas compactadas ou adensadas. Erosões, né? Erosões superficiais, laminares, ou vossorocas, ou por sulcos, encrustamento, né? Endurecimento da superfície do solo, redução da germinação das sementes, né? Deficiência visual de nutrientes. Muitas das vezes o solo possui nutrientes suficientes, mas por conta da compactação do solo, a planta não consegue absorver bem porque o sistema reticular não desenvolveu bem. Então, é um problema estrutural do solo. Métodos laboratoriais, né, onde se mede a densidade do solo, né, percentagem de macroporos, microporos, difusão de oxigênio no solo e a condutividade de água, né? Uma delas nós fizemos em aula prática, que é aquela condução de água no perfil através dos anéis de infiltração de água no solo, né? Uma outra situação, né, o uso do penetrômetro de solo, né, que mede essa haste. O penetrômetro possui uma haste pontiaguda ali, introduzindo no solo, e à medida que você vai fazendo força, aplicando uma força sobre a ponta dessa haste, ele vai introduzindo no solo. Quanto mais força você introduz nessa haste, nesse aparelho, nesse conjunto, né? Essa força é quantificada aqui no aparelho. Aqui tem um GPS aqui anotando o ponto, né? Então é quantificada essa força no aparelho. E à medida que a ponta da haste vai rompendo a superfície e a subsuperfície do solo, vai então construindo-se um gráfico de pressão, né, de força em função da profundidade do solo. Normalmente, quando a ponta da haste ultrapassa os 40 centímetros de profundidade, a força reduz pela metade a força aplicada. Então, quer dizer, a compactação do solo reduziu pela metade, a densidade do solo reduziu pela metade. Veja aqui, né, nessa figura, à medida que vai introduzindo a ponta da haste, a pressão, a força é pequena nos primeiros 5, 10 centímetros, depois uma pressão, uma força muito grande para romper uma camada compactada aqui projetada nesse solo, né? Passou essa margem de 30, 40 centímetros, a pressão cai bastante. Então, aqui nessa camada bem abaixo, não está ocorrendo mais a compactação do solo intensa, como a que ocorre aqui na região do pé de grade, ó. Né? Então, para isso que serve esse aparelho, penetrômetro. Então, algumas medidas para descompactar esse solo, né? O uso de subsoladores, né? Que uma haste que vai profundidades aí de até 50 centímetros de profundidade. Plantas de cobertura, né, que possui o sistema radicular pivotante muito agressivo e eficiente, né, capaz de romper essas camadas compactadas. As crotalárias são muito eficientes, né, para romper essas camadas compactadas e descompactar o solo.
Bem, gente, então com a adoção dessas técnicas, né, por parte dos agricultores, nós, estudantes, pesquisadores, né, os efeitos da compactação do solo poderá ser reduzido, minimizado, né? Dessa forma, será melhorado, então, o ambiente para o crescimento do sistema radicular, né? Então, pessoal, é monitoramento, é adoção de tecnologias adequadas, né? E estar sempre acompanhando. Então, a compactação do solo, ela promove efeitos indiretos parecidos com desnutrição, com a falta de água, causa perdas de solo. E isso tudo pode ser resolvido com prevenção simples, né? O uso de técnicas adequadas de manejo de maquinário, né? Evitar o uso, translado de maquinário em áreas úmidas, manejo de animais, né? Muito utilizado em pastagens, né? O pessoal vai lá e coloca animal, muito animal numa área só e deixa o solo ficar, o capim ficar muito baixo, né? Os animais ficam andando. Quanto mais caminhamento os animais tiver numa área mais compacta, o animal deve ser colocado em uma pastagem, ele realizar essa pastagem e ver quando ele já começa a caminhar demais, a percorrer muito, já é momento de tirar esse animal desse pasto e passar para um outro, né? Então, dessa forma, você faz o manejo correto, né? De pastos e ambientes onde se cultiva animais. Então, a gente fala mais um pouco mais aí nos próximos encontros.